E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um livro do dia. Opa, Hoje a gente vai mergulhar no poder da ação, é isso aí. do Paulo Vieira. Uhum. Já vou avisando, viu? Pode falar? Preparem-se para sacudir a poeira da acomodação. É. Porque esse livro, gente, é um chamado para a gente arregaçar as mangas Verdade. e construir a vida que a gente sempre quis. É isso aí. O Paulo Vieira, ele não fica só na teoria. É. Ele usa a própria experiência, tanto a pessoal quanto a profissional, Legal. para mostrar como colocar em prática os conceitos do livro. E olha, logo de cara, ele já joga uma bomba. É mesmo, é? A gente precisa acordar para a vida. Acordar. E não tô falando só de levantar da cama, não. Ah, tá. Ele fala de ter consciência, sabe? Sei. De como a gente está lidando Ah, com os desafios que aparecem na vida. exato. E ele vai além. Ele introduz o conceito de disfunção, Disfunção. que é basicamente tudo aquilo que impede Yeah. a gente ter uma vida plena e abundante. Sei. É como se a gente estivesse funcionando. Só pela metade. Isso tipo aquele pescador que só É. pescava peixes pequenos. Ah, sim, sim. Porque a frigideira dele era pequena demais. Lembra daquela história? Sim. Uma metáfora perfeita para ilustrar a disfunção. É. Às vezes a gente se limita por causa das nossas próprias crenças e hábitos, sem nem perceber. E o pior é que a gente acaba achando que essa vidinha mais ou menos é o normal, né? Que todo mundo vive assim, meio no automático. Isso. Sem grandes expectativas. É como se a gente caísse numa rotina medíocre. É. Se acomodasse, Yeah. sem questionar se aquilo realmente nos faz feliz. Mas o Vieira, ele nos dá um chacoalhão. Mostrando que a gente pode, sim, ter uma vida extraordinária. E para isso, a gente precisa começar a questionar as historinhas As historinhas. que a gente conta para nós mesmos. Ah, entendi. As famosas historinhas. Ah, Aquelas que- desculpas, né? A gente inventa pra justificar os nossos fracassos. É tipo, eu não consigo emagrecer porque tenho um metabolismo lento. Isso. Eu não consigo ganhar mais dinheiro porque não tive oportunidade. Por aí vai. Nossa, é verdade. Eu mesma já caí nessa armadilha algumas vezes. Acontece. Mas me diz uma coisa, Pode falar. por que essas historinhas são tão perigosas? O problema é que elas nos tiram da posição de protagonistas da nossa própria história, sabe? Sei. A gente começa a se colocar como vítima das circunstâncias É. e perde o poder de agir pra mudar a situação. Elas meio que boicotam a nossa autorresponsabilidade, né? Isso. A gente tira o foco da solução Aham. e coloca na culpa. É? E aí fica difícil sair do lugar. Exatamente. No livro ele dá um exemplo Que legal. de um pai que culpa o filho Uhum. pela expulsão da escola. Sim. Meu outro filho nunca deu problema. É. Sou esse aqui que me dou na cabeça. Mas será que ele, como pai, não tem nenhuma responsabilidade na situação? Essa é a questão. Entendi. E qual é o antídoto para essas historinhas? O que a gente pode fazer para se livrar delas? A chave é a ação. Ação. O Vieira, ele nos convida a sair da inércia Uhum. e tomar as rédeas da nossa vida. Bem. Ele usa um exemplo bem interessante Uhum. de 2 vendedores de carros, lembra? Sim, sim. Um deles só reclamava das dificuldades É. e ficava esperando as coisas acontecerem. Uhum. O outro, por sua vez, ele elaborou um plano estratégico, É, se dedicou de corpo e alma verdade. e, em pouco tempo, alcançou as suas metas. É a diferença entre simplesmente desejar algo Isso. e se mover ativamente para conquistar, né? É isso aí. A gente precisa ter iniciativa, buscar conhecimento, traçar estratégias e colocar a mão na massa. É tipo aquela frase, né? Deus ajuda quem cedo madruga. É. Mas, pensando bem, não é só sobre acordar cedo, não, né? Não. É sobre ter proatividade e foco para realizar os nossos sonhos. E por falar em foco, o Vieira usa uma analogia brilhante no livro, a lupa. Você lembra? A lupa. A lupa! Que criança nunca brincou de queimar papel com uma lupa, né? Concentrando os raios de sol em um único ponto. É incrível como algo tão simples pode gerar tanto poder, né? Pois é, e é exatamente isso que o foco faz com a gente. Ele canaliza a nossa energia para um objetivo específico e nos dá a força necessária Sei. para superar os obstáculos e alcançar resultados extraordinários. Faz todo sentido. Mas e como a gente faz para ter foco nesse mundo cheio de distrações? É tanta coisa disputando a nossa atenção o tempo todo. Pois é, né? Vai. Mas o Vieira, ele apresenta 3 tipos de foco.
que são essenciais pra gente. Quais? O visionário, o comportamental e o consistente. Interessante. E como eles funcionam na prática? O foco visionário é sobre ter clareza do que a gente quer alcançar, sabe? Sei. É como ter um mapa bem definido para guiar a nossa jornada. Entendi. É saber para onde a gente está indo. E o foco comportamental? É colocar a mão na massa, é agir de forma consistente em direção aos nossos objetivos, sem procrastinar ou se distrair com coisas irrelevantes. E o foco consistente? Esse me parece o mais desafiador. É verdade. O foco consistente é sobre manter a disciplina e a persistência ao longo do tempo, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Mesmo quando a gente tem vontade de desistir. Manter o foco é realmente um desafio, né? Eu mesmo já me perdi no meio do caminho algumas vezes. Acontece. Foi aquela vez que eu estava determinado a guardar dinheiro para viajar para a Europa. Sim. Você até fez um cofrinho especial e tudo. Exatamente. Estava super empolgada no começo, mas depois de um tempo, acabei me distraindo com outras coisas e perdi o foco. Acontece. No fim, a viagem ficou só no sonho. Pois é. Manter o foco exige esforço consciente. E estratégias para evitar as distrações. É verdade. As redes sociais, as notificações do celular, televisão. Tudo isso suga nosso tempo e energia, né? Suga. E aí, como a gente faz para driblar esses ladrões de foco? O Vieira, ele dá algumas dicas valiosas no livro. E ele fala da importância da gente criar uma rotina organizada. Sei. Definir prioridades, eliminar as distrações do ambiente e usar ferramentas de gerenciamento de tempo. E ele também fala sobre a importância da gente ter um porquê, né? Um motivo poderoso que nos impulsione a seguir em frente. Isso. Mesmo quando bate o desânimo. Exatamente. Quando a gente tem um propósito claro, fica mais fácil resistir às tentações e manter o foco no que realmente importa. Falando em tentações, a gente não pode esquecer do poder da linguagem, né? Verdade. As palavras que a gente usa têm um impacto enorme na nossa vida. Com certeza. O Vieira, ele dedicou um capítulo inteiro do livro. Caramba. Para falar sobre a importância de dominar a linguagem. Interessante. Ele mostra como padrões de linguagem negativos podem nos levar a resultados indesejáveis, enquanto a comunicação positiva nos empodera e nos impulsiona para o sucesso. Mas como a linguagem pode ter tanto poder assim? Me explica melhor essa parte. Ele introduz o conceito de moléculas de emoção. Moléculas de emoção. Que são substâncias químicas que são liberadas no nosso cérebro. É resposta à comunicação, sabe? Seja ela verbal ou não verbal. Nossa. Quer dizer que, dependendo de como a gente se comunica, nosso cérebro libera substâncias que podem nos deixar mais felizes, mais confiantes, mais motivados, ou o contrário. Exatamente. Por exemplo, quando a gente recebe elogio, o nosso cérebro libera dopamina. Dopamina? Que é um neurotransmissor. Sei. Associado ao prazer e à recompensa. Nossa, que interessante. Então, se a gente cultiva uma comunicação positiva, com palavras de encorajamento, gratidão, otimismo, a gente está, na verdade, programando o nosso cérebro para liberar substâncias que nos fazem sentir bem. É isso mesmo. E o oposto também é verdadeiro. Quando a gente está constantemente reclamando, criticando, se colocando para baixo, no nosso cérebro ele libera cortisol. Cortisol? Que é o hormônio do estresse. Nossa. Então, além de impactar as pessoas ao nosso redor, a linguagem que a gente usa também tem um efeito direto na nossa química cerebral e, consequentemente, nas nossas emoções e comportamentos. Exatamente. E o Vieira, ele dá dicas práticas de como usar a linguagem a nosso favor. Que legal. Através de exercícios de gratidão, da postura da vitória, da linha de losada, que mede a proporção de interações positivas e negativas em um relacionamento. Nossa, isso é revolucionário. Quer dizer que a gente pode usar as palavras como ferramentas para transformar a nossa realidade. Sem dúvida. Mas não é só a linguagem não. que molda a nossa realidade. As nossas crenças também têm um papel fundamental nesse processo. Verdade. As crenças são como filtros que a gente usa para interpretar o mundo, né? Isso. Elas influenciam as nossas percepções, as nossas decisões e as nossas ações. Exatamente. E o Vieira mostra que muitas das crenças que a gente carrega foram formadas na infância. A partir das experiências que a gente viveu.
das mensagens que a gente ouviu, Sei. dos exemplos que a gente teve. E como essas crenças da infância podem impactar na vida adulta? Imagina que você, quando criança, teve uma experiência negativa com um cachorro. Tá. Digamos que você foi mordido, ou viu alguém sendo atacado. Sei. Essa experiência pode ter criado em você a crença de que todos os cachorros são perigosos. Faz sentido. E essa crença? É. Mesmo que inconsciente, né? Isso. Pode influenciar seu comportamento na vida adulta. Você pode, por exemplo, evitar contato com cachorros, Isso. mesmo que eles sejam dóceis e amigáveis. Exatamente. E o mesmo vale para outras áreas da vida. Se na infância você ouviu repetidamente que dinheiro é a raiz de todo mal, ou que pessoas ricas são arrogantes e egoístas, Nossa. você pode ter internalizado essas crenças e inconscientemente sabotar as suas chances de prosperidade financeira. Entendi. Mas e se a gente tiver crenças limitantes, que nos impedem de alcançar nossos objetivos? Tem como mudar isso? Sim, o Vieira ele apresenta várias ferramentas para a gente reprogramar as nossas crenças, como o auto-coaching, a técnica de visualização, Sei. as perguntas poderosas de sabedoria e a análise das experiências adversas na infância, as ACS. Nossa. Outra coisa interessante, acho que a gente precisa de um segundo episódio para se aprofundar nesses temas, hein? Com certeza. Ainda tem muita coisa legal para explorar no Poder da Ação. Mas antes da gente continuar essa conversa, que tal convidar os nossos ouvintes a se inscreverem no nosso canal do YouTube Livro do Dia? Ótima ideia. Lá a gente tem vídeos com análises de livros, É isso aí. entrevistas com autores e dicas para turbinar a jornada de desenvolvimento pessoal. Legal. E, claro, a gente vai continuar desvendando os segredos do Poder da Ação no próximo episódio. Isso aí. Fiquem ligados. Valeu. E falando em reprogramar crenças, acho que a gente precisa retomar o conceito de autorresponsabilidade, né, no livro. O Paulo Vieira coloca isso como uma base para qualquer transformação pessoal. É verdade. Sem autorresponsabilidade, a gente fica à mercê das circunstâncias, né? Como um barco à deriva. Totalmente. A gente precisa assumir o leme da nossa vida e escolher o rumo que a gente quer seguir. E para nos ajudar a desenvolver essa autorresponsabilidade, ele apresenta as 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade, lembra? Leis. Nossa, parece muita coisa. É bastante coisa, mas é bem interessante. Mas me fala um pouco sobre elas, então. A primeira lei é: se for criticar as pessoas, cale-se. Em vez de focar nos defeitos dos outros, a ideia é direcionar nossa energia para a solução dos problemas. Faz sentido, né? É fácil apontar o dedo para os outros. Mas a verdadeira mudança começa quando a gente olha para dentro e assume a responsabilidade pelas nossas próprias ações. Concordo plenamente. A segunda lei é: se for reclamar das circunstâncias, dê sugestões. Gostei dessa. A proposta é sair da postura de vítima e assumir uma postura proativa, buscando alternativas para melhorar a situação. É isso aí. Em vez de ficar só reclamando, a gente precisa às vezes perguntar: o que eu posso fazer para mudar isso? Perfeito. A terceira lei é: se for buscar culpados, busque a solução. Essa me lembra da história do pescador com a frigideira pequena. Ah, sim. Em vez de reclamar do tamanho dos peixes, ele podia ter simplesmente trocado de frigideira, né? É verdade. A gente precisa parar de procurar culpados e focar em encontrar soluções. E a quarta lei é: se fosse fazer de vítima, faça-se de vencedor. É tipo dar um upgrade na nossa mentalidade, né? Isso. Sair da posição de coitado de mim, assumir o papel protagonista da nossa própria história. Exatamente. É um chamado pra gente abandonar a postura de coitadinho e assumir o controle da nossa vida com uma atitude de força e determinação. E a quinta lei é: se for justificar seus erros, aprenda com eles. Errar faz parte do processo, né? O importante é tirar lições de cada tropeço e usar essa experiência para evoluir. Concordo plenamente. Em vez de tentarmos encobrir nossos erros ou culpar os outros por eles, a ideia é encará-los como oportunidades de aprendizado e crescimento. E a sexta e última lei é: se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Ou seja, a gente precisa separar o pecado do pecador. Que é isso? Julgar a ação, mas sem condenar a pessoa. Exatamente. Em vez de rotularmos as pessoas, o foco deve estar no comportamento na ação e não na essência do indivíduo. Que legal. Essas 6 leis são ferramentas poderosas para a gente desenvolver a autorresponsabilidade e, consequentemente, transformar a nossa realidade. E o legal é que o livro dá dicas práticas de como aplicar essas leis no dia a dia, né? Sim.
Ele sugere que a gente imprima 6 leis e coloque em lugares visíveis, tipo na geladeira, no espelho do banheiro, como um lembrete constante pra gente se manter no caminho da autorresponsabilidade, tipo um mantra para guiar nossas ações e decisões. Que legal, adorei a ideia. É como ter um coach particular nos lembrando o tempo todo da importância de assumir o controle da nossa vida. Exatamente. E além das 6 leis, o Paulo Vieira também fala sobre a importância da gente construir oportunidades. Em vez de simplesmente esperá-las caírem do céu, sabe? Ele critica a postura passiva de quem fica esperando a sorte bater a porta em vez de se movimentar para criar as próprias chances. É aquela história de que a sorte favorece os audazes, né? É isso aí. A gente precisa sair da zona de conforto, correr atrás dos nossos sonhos e criar as oportunidades que a gente deseja. Exatamente. Ele usa o exemplo de um vendedor que estava sempre esperando o pulo do gato. Sei. A grande oportunidade que ia mudar a vida dele. Em vez de construir uma carreira sólida com base em seus próprios esforços. É a diferença entre sermos protagonistas da nossa história ou meros coadjuvantes, né, à mercê das circunstâncias. É isso aí. A gente precisa assumir o leme do barco da nossa vida e navegar em direção aos nossos objetivos, criando as oportunidades que a gente precisa ao longo do caminho. E para criar essas oportunidades, ele destaca a importância da gente questionar as verdades que nos foram impostas, sabe? Desafiar o status quo, buscar novas perspectivas. Ele usa exemplos inspiradores de pessoas que fizeram exatamente isso, como Nelson Mandela, Martin Luther King e Vujicic. Pessoas que ousaram questionar as normas sociais, né? As crenças limitantes e com isso transformaram não só as próprias vidas, mas o mundo ao seu redor. Verdade. É inspirador ver como a coragem de questionar e de buscar novos caminhos pode gerar mudanças tão profundas, né? Com certeza. E para nos ajudar a questionar essas verdades, o Vieira apresenta as perguntas poderosas de sabedoria, as PPS. As PPS. Que nome interessante. Me explica melhor como elas funcionam. Ele explica que a qualidade das nossas perguntas determina a qualidade das nossas respostas e, consequentemente, a qualidade da nossa vida. Ele divide as pessoas em 4 categorias de acordo com o tipo de pergunta que elas fazem. 4 categorias. Quais são elas? A primeira categoria é daquelas pessoas que não fazem perguntas. Elas simplesmente aceitam as coisas como são, sem questionar, sem buscar entender o porquê das coisas. É como se estivessem vivendo no modo automático, né? É isso. Sem questionar, sem refletir, sem buscar novos conhecimentos. Exatamente. A segunda categoria é daquelas pessoas que fazem perguntas que já trazem a resposta embutida, geralmente negativa e limitante. Sei. São perguntas do tipo, por que eu sou tão azarado? Por que nada dá certo pra mim? Entendi. São perguntas que, em vez de abrir possibilidades, já fecham as portas para novas soluções, né? É isso aí. Reforçam a crença de que a gente é vítima das circunstâncias e que não tem poder para mudar a situação. Exatamente. A terceira categoria é daquelas pessoas que fazem boas perguntas, que as levam a buscar soluções e traçar planos de ação. São perguntas do tipo, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Quais são as minhas opções? Percebo que essas perguntas já demonstram uma postura mais proativa, né? Sim. Em vez de se concentrar no problema, a pessoa já está buscando soluções, já está se colocando em movimento. Perfeito. E a quarta categoria mais elevada é daquelas pessoas que fazem perguntas poderosas, que as levam a questionar as próprias crenças, a buscar o autoconhecimento, a conectar-se com seus valores mais profundos. São perguntas do tipo, qual é o propósito da minha vida? O que realmente me faz feliz? Quais são meus talentos e como posso usá-los para fazer diferença no mundo? Que incrível. São perguntas que nos convidam a uma profunda reflexão sobre nós mesmos, né? Sobre nossos valores, sobre nosso papel no mundo. É isso aí. É como se a gente abrisse uma nova dimensão de possibilidades. Exatamente. E o Vieira nos incentiva a buscar essa quarta categoria, a fazer perguntas que nos tirem da zona de conforto, que nos desafiem a crescer, a evoluir. E ele dá exemplos práticos de como formular essas perguntas poderosas. Sim. Ele nos convida a questionar os porquês das coisas, a investigar as causas dos nossos problemas, a buscar soluções criativas, a explorar novas possibilidades. E ele também compartilha a própria experiência com o auto-coaching, né? Mostrando como as perguntas poderosas o ajudaram a alcançar seus objetivos e transformar a vida dele. Ele nos presenteia com um passo a passo detalhado de como aplicar o auto-coaching, com dicas de como formular as perguntas, como elaborar um plano de ação, como manter o foco e a disciplina ao longo do processo. Que legal. É como ter um guia para nos auxiliar nessa jornada de autoconhecimento e transformação pessoal. Exatamente. O auto-coaching nos coloca no banco do motorista da nossa vida. Nos empodera a tomar as rédeas do nosso destino e construir a realidade que a gente deseja. E, falando em construir a realidade que a gente deseja, o livro também aborda a importância de a gente alinhar nosso ser, fazer e ter.
Ele explica que quando esses 3 elementos estão em harmonia, a vida flui com mais leveza e abundância. Mas ele alerta pro perigo da gente inverter essa ordem, né? Sim. Buscando ter antes do ser, o que nos leva a uma busca incessante por bens materiais e status social sem que isso de fato nos traga felicidade. Exatamente. Ele usa exemplos de pessoas que, mesmo tendo muito dinheiro, se sentem vazias e insatisfeitas porque não construíram uma base sólida de valores de propósito de autoconhecimento. É como construir um castelo de areia, né? Por mais bonito que seja, ele vai se desfazer na primeira onda que vier. Verdade. A gente precisa construir nossa vida sobre alicerces sólidos com base em quem a gente é, nos nossos valores, no nosso propósito. Perfeito. E ele também destaca a importância da gente servir ao próximo, de usar nossos talentos e recursos para fazer a diferença no mundo. Ele nos convida a expandir nossa visão de abundância para além do âmbito material, incluindo a generosidade, a compaixão, o amor ao próximo. Que bonito. A verdadeira abundância vai muito além dos bens materiais, né? Sim. Ela se manifesta na nossa capacidade de amar, de servir, de contribuir para um mundo melhor. Com certeza. E ele finaliza essa parte do livro com uma mensagem inspiradora, nos lembrando que a felicidade não é um destino, mas uma jornada. Um processo contínuo de aprendizado, de crescimento, de transformação. E que essa jornada se inicia dentro de nós, né? Com a decisão da gente assumir a responsabilidade pelas nossas vidas, de questionar nossas crenças limitantes, de cultivar a autorresponsabilidade de agir com foco e determinação em direção aos nossos sonhos. Ele nos deixa um presente especial, um guia prático com exercícios, ferramentas e dicas para a gente colocar em prática os ensinamentos do livro, um verdadeiro manual para a transformação pessoal. Que legal! Para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse universo do autoconhecimento, o Paulo Vieira disponibiliza diversos outros recursos, como cursos online, palestras, livros. É um convite para a gente continuar aprendendo, crescendo e evoluindo sempre em busca de uma vida mais plena e abundante. Exato. Mas antes da gente partir para a última parte do nosso mergulho no poder da ação, que tal convidar os nossos ouvintes a se inscreverem no nosso canal do YouTube? Com certeza. Lá no Livro do Dia você encontra vídeos com análises de livros, entrevistas com autores e dicas para turbinar sua jornada de desenvolvimento pessoal. E claro, a gente vai continuar desvendando os segredos do poder da ação no próximo bloco. Fiquem ligados. E para finalizar nosso mergulho no poder da ação, eu queria destacar um ponto que me chamou bastante atenção, a conexão que o Paulo Vieira faz entre a ciência e a espiritualidade. É verdade. Ele mostra como a fé independente da religião pode ser um motor poderoso para a transformação pessoal, sabe? Impulsionando a gente a superar desafios e alcançar objetivos. Exatamente. E o mais legal é que ele não se limita a uma crença específica, né? Ele abre espaço para diferentes caminhos espirituais, mostrando que o importante é encontrar aquilo que nos conecta com algo maior que transcende nossa individualidade. É como se a gente encontrasse um ponto de apoio fora de nós mesmos, né? Uma fonte de força e esperança para seguir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. E ele cita vários exemplos de pessoas que encontraram na fé a força para superar momentos turbulentos, alcançar seus objetivos e viver uma vida mais plena. Lembrando que ele não está falando de uma fé passiva, né? De simplesmente esperar que as coisas caiam do céu. Não. Ele fala de uma fé que se manifesta em ações, em atitudes, em uma busca constante por se alinhar com seus valores espirituais e contribuir para um mundo melhor. Exatamente, é uma fé que nos impulsiona a agir, a servir ao próximo, a fazer a diferença no mundo, e ele nos convida a cultivar essa conexão com a espiritualidade através de práticas como a oração, a meditação, o estudo de textos sagrados, a prática da gratidão. É como se a gente abrisse um canal de comunicação com uma força superior, né? Buscando orientação, inspiração e força para lidar com os desafios da vida. E ele nos lembra que a gente não está sozinho nessa jornada, que a gente pode contar com essa força divina para nos guiar, nos fortalecer e nos inspirar a cada passo do caminho. Que mensagem poderosa. E ele finaliza o livro com um convite à ação, né? Nos encorajando a confiar no nosso potencial, a acreditar na força da mudança e a construir um futuro mais brilhante. Uma mensagem de esperança e otimismo nos mostrando que a vida é um presente e que a gente tem o poder de moldá-la de acordo com nossos sonhos. É realmente inspirador. Tenho certeza que o poder da ação vai impactar a vida de muita gente, assim como impactou a nossa. Sem dúvida. É um livro que nos convida a despertar o gigante adormecido dentro da gente e construir a vida que a gente realmente quer e merece. E para quem quiser continuar explorando esse universo do autoconhecimento e da transformação pessoal, vale a pena conferir os outros recursos que o Paulo Vieira disponibiliza: cursos, palestras, livros. E não podemos esquecer da comunidade online que ele construiu. Um espaço incrível para trocar ideias, compartilhar experiências e se conectar com pessoas que também buscam uma vida mais plena e abundante. É isso aí, pessoal.
Chegamos ao fim do nosso mergulho no poder da ação. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa e que estejam inspirados a colocar em prática os ensinamentos do livro. Com certeza. E para quem quiser continuar aprendendo com a gente, não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube Livro do Dia. É isso aí. Lá vocês encontram vídeos com análises de livros, entrevistas com autores e muitas dicas para turbinar a jornada de desenvolvimento pessoal. Legal. Até a próxima, pessoal. E que a força da ação esteja com vocês. Valeu.